Olá pessoal, deixa eu me apresentar, Hamilton Costa, da Inkesh Brasil e América do Sul. Esse é o nosso primeiro programa Over the Skype. Tânia? E aqui, Tânia Galuzzi, jornalista. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é um brasileiro que fez e faz carreira na HP, muito conceituado em toda a América Latina, hoje mais situado na América do Norte, com quem conhecemos e temos contato há muitos anos, e que vai ser um prazer tê-lo aqui conosco nesse nosso primeiro programa. O Fernando Alperovitch é paulistano, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA pelo IMEC e pela Singularity University. Ele trabalhou na Dupont antes de trabalhar na HP, onde desenvolveu e desenvolve uma longa carreira. Hoje o Fernando Alperovitch é diretor de negócios em soluções gráficas da HP Índigo América do Norte. Olá, Fernando. Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco nesse nosso primeiro programa da Inkesh. Prazer é todo meu. Primeiro, obrigado pelo convite, Tânia e Hamilton. Muito obrigado. Fernando, para começar, se apresenta, por favor. Conta para quem está nos vendo pela Inkesh TV ou ouvindo pelo Ondas Impressas. Quem é Fernando Alperovitch? Bom, vou tentar não prolongar muito a minha resposta, mas eu costumo me definir como um empreendedor corporativo. Hoje em dia, acho que virou um pouco de chavão falar de sobre empreendedorismo, e em alguns momentos as corporações ficaram um pouquinho para trás e agora querem colocar um pouco de empreendedorismo dentro das corporações, mas eu prometo, foi assim que eu sempre me defini. Eu comecei, na verdade, minha carreira um pouco antes da Dupont, 6 anos antes da Dupont, empreendendo. Comecei a minha própria startup quando eu tinha 19 anos. Estava no meio da faculdade e um pouco desiludido com a parte teórica da faculdade. Comecei um negócio de irrigação por gotejamento, absolutamente nada a ver com o mercado gráfico. E 6 anos depois fui fazer o MBA na IBMEC, e realmente lá foi a primeira vez que eu fui convidado por estar lá para ir para o mundo corporativo. Nunca tinha pensado nisso, e fui basicamente para passar 2 anos na Dupont. Eu tinha um plano absolutamente certo de ficar 2 anos lá e depois voltar a empreender. Isso coincidiu com as loucuras do Brasil de dólar e eleições, e no final do ano 2002 eu acabei aceitando um convite da HP, naquele momento recém adquirida pela Índigo, também pensando em ficar 2 anos, absorver o que eu pudesse, conhecer o mercado gráfico que eu pouco conhecia, um pouco por causa do Dupont eu tive contato, mas não me sentia no mercado gráfico, ainda não tinha tinta nas veias, e falei, é isso que eu quero fazer, e depois voltar a empreender. Mas, como diz o John Lennon, a vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. E aqui estou eu, depois de 17 anos, quase 18, vida completamente diferente do que eu tinha pensado, mas continuo muito feliz. Legal, Fernando. Aliás, você falou em gotejamento, isso não te inspirou nada em relação ao Inkjet, não, né? Alguma coisa anterior a isso? Sempre trabalhei em gotas. Deixa eu falar uma coisa, eu acompanho sua carreira praticamente todo o período que você entrou na HP, e que você acompanhou de perto o crescimento da Índigo, né, no mercado gráfico, não só brasileiro como internacional. Você, de certa maneira, fez parte daquele time que trabalhou o conceito da Índigo dentro do mercado gráfico, tá certo? Quer dizer, aquele de falar do offset digital, a questão da tinta líquida, a questão de aproximar a Índigo do conceito que o gráfico tinha do offset, colocar na cabeça dos criativos em relação a melhor qualidade de impressão teria que vir da Índigo. Conta um pouquinho para a gente dessa caminhada. Hamilton, como grandes caminhadas e desafios, quando você olha para trás, ela parece muito mais fácil do que quando você está lá fazendo. Se alguém me falasse, vou fazer um paralelo com o momento que a gente está vivendo, se alguém me falasse que eu ia estar 3 meses e meio em casa, antes de estar 3 meses e meio em casa, eu ia falar, não vou aguentar, não dá para aguentar.
E vou te falar a verdade, agora eu olho 3 meses e meio, falo, passaram rápido. E a gente se mantém concordo com você. E produtivo e encontra uma nova forma de poder adicionar valor e até ver coisas boas daquilo. Quando eu olho esse desafio que você acabou de mencionar, é parecido, porque eu não vou dizer que acabou esse desafio de poder conquistar e, vou usar a palavra que a gente usava naquela época, evangelizar. A gente tinha até uma pessoa que tinha o cargo no cartão de visita dele, evangelista, porque é algo mais parecido com o desafio que a gente tinha, de poder pregar ao mercado, não só tradicional, de alguma maneira conservador, mas principalmente sem uma dor de crise ou de rentabilidade ou de declínio dos volumes e de preço e de margem, lógico, a necessidade de entrar no digital. Quando você coloca, acelera e hoje olha, parece mais ou menos óbvio, claro que precisamos de digital, claro que as entregas são mais fracionadas, claro que a gente precisa diminuir a questão do desperdício, claro que a gente tem que cuidar do meio ambiente. Há 18 anos atrás, há 15 anos atrás, até 12 anos atrás não era assim. Então, esse trabalho de formiga, que eu acho que a HP teve uma enorme responsabilidade em fazer, foi duro, foi divertido, mas que a gente teve que estar muito próximo dos clientes, especialmente daqueles naquela curva famosa de adoção de tecnologia, visionários, e tentar assegurar que a maioria deles pudesse ser bem-sucedido. A gente abraçou muitos clientes, infelizmente alguns não foram, ou porque a tecnologia não estava pronta para aquilo que eles queriam fazer, ou porque a dor dos seus clientes ainda não estava sendo manifestada, ou porque a economia, algum motivo, e é lógico, não foi para todos, mas muitos deles, se vocês olharem inclusive aí no Brasil, começaram lá atrás e hoje são aqueles que estão surfando as macro tendências que estão ajudando eles, especialmente, aliás, neste momento de pandemia. Então, uma vez mais, olhar para trás parece bastante mais fácil do que foi, mas eu acho que foi um dos grandes desafios da minha carreira, sem dúvida, e do sucesso da HP, e por isso a liderança, de ter investido lá atrás, não necessariamente só em vender a próxima máquina, mas de poder garantir, sem ser uma garantia real, ou otimizar, maximizar o sucesso dos seus clientes. Muito legal. Perfeito, Fernando. Então, seguindo nessa linha, nesses quase 20 anos, a linha Índigo, ela se tornou uma referência em impressão digital, sobretudo em vários segmentos, mas sobretudo no segmento de rótulos e embalagens. Como é que se deu o crescimento especificamente nessa área? Bom, primeiro, há muitos anos atrás, quando a HP começou a entrar em embalagens, no começo em etiquetas também, mas depois em embalagens, boa parte do mercado tinha uma grande interrogação se isso era possível. Por causa das velocidades, porque só se falava em preço por tonelada, porque, uma vez mais, não se sentia aquela dor do cliente e do cliente do nosso cliente. Então, por muito tempo, o nosso negócio principal foi de gráfica comercial. Então, assim que a gente chama internamente, mas basicamente são as impressões comerciais que, inclusive hoje, correspondem a mais que 65%, quase 70% do nosso negócio atual. Então, hoje se fala muito de embalagens e etiquetas, que é o segmento que eu adoro. Meu pai foi um dos fundadores da ABF aí no Brasil, da Associação Brasileira de Embalagens Flexíveis, então eu tenho um carinho, cresci vendo polietileno sendo extrusado, então isso sempre me chamou pessoalmente a atenção, e é um mercado que está muito em voga por tudo aquilo que a gente já sabe e as tendências de mercado. Mas, até hoje, a HP continua sendo, a Índigo continua sendo, a HP em geral, mas a Índigo continua sendo muito dependente e codependente do mercado de impressão comercial. Agora, como foi essa migração? Se a gente conversa com pessoas que viveram um pouco mais, vocês dois com certeza lembram, o começo do mercado de fotografia foi uma luta parecida, algo que mal existia no mercado gráfico, que era muito restrito a um outro segmento, que também não sentia as dores, que também se moveu baseado em 2 ou 3 marcas que ajudavam eles por muito tempo, e que
como diz no filme, se você construir, o público vai vir, né? Você simplesmente tinha que ter a sua loja com a marca e iam vir revelar os seus filmes. Por muito tempo eles não precisavam inovar tanto. Não era parte do nosso mercado, né? Não era parte do nosso mercado. E por muitos anos a gente teve que investir em especialistas, em feiras, em tecnologia, em conhecimento para que esse mercado pudesse se transformar do jeito que hoje se transformou. Acho que malas diretas, ou mercado de marketing direto com impressão variável, o mercado editorial, são alguns exemplos que no mundo comercial a gente conseguiu fazer esse desenvolvimento. E talvez tenha ficado para depois, até porque o mercado estava menos carente de soluções assim, o mercado de embalagens. E aqui eu incluo o de etiquetas, que foi mais rápido para a gente entrar, porque a tecnologia favoreceu desde o começo, e a tecnologia é um ponto fundamental. Vocês falaram sobre qualidade offset. Se não fosse a qualidade, a gente não conseguiria fazer essa migração, porque a flexografia ia falar, para que eu preciso mudar? Ah, para ter uma qualidade melhor? Então sim. E por causa até da largura dos nossos equipamentos, demorou um pouco mais para poder entrar de verdade em embalagens flexíveis e depois cartonadas. Então, tomou um pouco mais de tempo, até porque as formas que as coisas eram compradas, as embalagens eram compradas antes, faziam menos sentido, só que agora virou um grande glamour. Primeiro, porque há um declínio no mercado comercial, acho que isso é uma realidade e uma reinvenção. Tem ainda empresas que continuam crescendo e de maneira rentável, só que no mercado geral existe um declínio e uma certa migração de atenção e de investimento para o mercado de embalagem. E, por sorte, ou por nossa tecnologia estar no momento certo, depois de tanto investimento, a gente consegue hoje ter uma boa solução para esse mercado. Mas a custa de muita experiência nos outros mercados e de estar muito próximo dos clientes. O Hamilton teve com a gente em eventos como o Descoop, que eu acho que é uma das grandes formas, não só de passar conhecimento para os clientes, da maneira que a gente está falando, de poder educar o mercado, mas da gente também sentir o pulso do mercado, de maneira não só individual, porque a gente está falando com clientes o tempo todo, mas também como um grupo, de poder entender quais são as necessidades de automação, de qualidade, de cor, de velocidade / tamanho / produtividade. Então, poder entender, trazer de volta para a fábrica e levar lançamentos a cada ciclo de inovação, inclusive esse que está passando, baseado e totalmente baseado nas necessidades do cliente de hoje e do futuro, acho que é a grande virtude que a HP Indigo conseguiu ter. Está muito próximo dos clientes. Muito legal. E é verdade, que o Desculpe que você citou é fantástico, ter a oportunidade de palestrar em 3 deles nos Estados Unidos, a seu convite, um aqui no Brasil, que foi muito legal também, e sentir esse clima fantástico. Agora, tem um outro aspecto. Primeiro, um pouco que você falou, a questão das etiquetas. Eu acho que hoje tem uma migração ainda mais forte, né, em função da diminuição de tiragens em rótulos, etc. Eu acho que o digital começa a ser cada vez mais importante em determinada parte do mercado de etiquetas, não tem nem dúvida. Agora, por outro lado, desde 2008, com o lançamento principalmente das rotativas Inkjet da HP, da linha T, hoje todo page-wide, né? O Inkjet cresceu muito também dentro da HP e melhorou muito de qualidade ao longo do tempo, tá certo? Quer dizer, em que principais mercados as máquinas Inkjet da HP, eu estou dizendo as rotativas, as máquinas de produção gráfica, efetivamente, não as de grande formato, mas em que principais mercados elas estão sendo usadas hoje? Milton, eu sou grande fã de futebol e mantenho isso até hoje. E no futebol a gente fala que o bate-papo no vestiário entre os jogadores é a chamada resenha, né, que está na moda agora, todo mundo fala e tem programas de televisão baseados na resenha. A resenha dentro dos executivos e funcionários da HP Indigo normalmente passa por aquele drink de final de noite. O que seria da Indigo se não tivesse sido adquirida pela HP? Então, acho que eu nunca falei sobre isso, mas é uma conversa muito normal, é bastante comum. Não, pode falar sobre isso e mais coisas dos bastidores que a gente quer saber.
Sempre um prazer. Vamos precisar dobrar a duração desse bate-papo. A gente faz 2 programas, não tem problema. E o próximo com um drink também de fim de noite entre a gente. Melhor ainda. Assim eu falo mais ainda. Bom, nesses bate-papos informais, a gente sempre brinca o que seria, o que faria, quais são as diferenças. E eu acho que uma das conclusões que normalmente são quase unânimes é que é um privilégio ter a HP abraçando a Índigo quando você pode ir para um cliente e falar: eu estou te oferecendo a tecnologia da Índigo, mas não é essa a única que eu posso te oferecer. Porque ficaria muito fácil, entre aspas, eu chegar e falar: é isso que você precisa. A HP é líder mundial no mercado de inkjet, desde o começo da tecnologia. O número é tão impressionante sobre despachos de cartucho por segundo ou por minuto, que você fala: uau, essa empresa realmente conhece inkjet, não só no mercado consumo e mercado corporativo, mas também no mercado gráfico. Por muito tempo em large format de sinalização, como vocês conhecem, mas desde 2008, a gente já está falando de 12 anos, com clientes aqui nos Estados Unidos, me deparei com clientes com 35 rotativas inkjet dentro da sua própria planta. Então, sério? É algo... Que empresa é essa? Conta para mim. Bom, eu peço autorização e falo, mas é no mercado editorial uma empresa bastante conhecida. Então, é muito impressionante, e acho que essa combinação de poder falar de duas tecnologias que têm o seu valor e a sua necessidade, e para aquilo, essa necessidade sendo interessada com tecnologia, acho que é um privilégio. Então, voltando àquilo que vocês perguntaram, como combinar e quais são as aplicações? Primeiro, os mercados de inkjet acho que estão claros, porque dependem de necessidade de velocidade, de custos reduzidos, mas, por outro lado, o número de substratos por muito tempo era mais limitado que uma tecnologia da Índigo, e também o custo de impressão depende muito da cobertura. Então, tem um nicho de mercado, acho que é maior do que um nicho, tem uma aplicação e segmentos de mercado, como o transacional, em termos de extratos de contas e telecomunicações, utilidades, etc., que por muito tempo a gente tentava ir só para o mercado promocional, ou transpromo, mas acho que ele acabou sendo adotado como um... Falamos muito disso, não? Falamos muito disso. Falamos muito. E, na verdade, a gente estava tentando ir para um nicho menor, criar algo diferente, quando o mercado acabou abraçando no mainstream, no transacional mesmo, o que se chama de White Paper Factory, onde entra o papel branco e sai a conta impressa, e não só pré-impressa em offset e impressa em inkjet em cima, então, ou laser. Depois entrou o editorial, que hoje acho que é a grande aplicação em inkjet, por muito tempo só em PB, e hoje em dia também colorido, e até algumas aplicações promocionais, seja em mala direta, que no Brasil acho que tem uma adoção bastante menor, mas até hoje nos Estados Unidos continuo recebendo uma quantidade de mala direta enorme, e parte delas personalizada ou versionalizada. Então existe ainda uma adoção grande nestes mercados. Enquanto a Índigo não está sendo questionada sobre qual é o futuro da Índigo, uma vez que inkjet continua evoluindo. E um exemplo disso, no portfólio da Drupa, eu convido a todos para entrarem no nosso site, poderem ver um pouquinho mais sobre a V12, que acho que é uma grande revolução. Se a Drupa tivesse acontecendo, aliás, esta semana... Nós estaríamos lá hoje, não? Estaríamos lá hoje. Eu posso apostar que seria a grande atração da feira. E como eu acho que vai ser ainda no ano que vem, mesmo tendo ainda um ano para o evento agora acontecer, eu posso apostar que a V12 vai ser a grande atração da feira, que deixa claro que existe um espaço não só presente para as duas tecnologias conviverem, com inclusive muitos clientes em comum, como um espaço futuro de desenvolvimento para a Índigo, onde neste momento a V12 está sendo focalizada no mercado de etiquetas, que é um mercado em franco crescimento para a gente, mas nada impede de a mesma estrutura, que é um pouco diferente da estrutura normal da máquina, ser adaptada para as outras aplicações também. Então eu vejo com
muitos bons olhos as duas tecnologias continuando a conviver para diferentes aplicações e necessidades. Fernando, aproveitando então esse gancho, eu queria que você falasse então um pouquinho da V12, só um pouquinho por quê, porque aí você deixou no ar isso como ela a grande estrela, porque ela seria a grande estrela, e caminhando na linha das duas tecnologias, ElectroInc e InkJet, em algum momento não há uma sobreposição dessas tecnologias? Sim, começo pelo final. Em alguns casos a gente tem que quebrar a cabeça junto ao cliente para poder se perguntar qual é a melhor opção. Então, voltando ao meu ponto anterior, é ótimo poder ter duas opções. É um problema bom para se ter, para nós como provedores, especialmente porque o nosso go-to-market, a nossa força de vendas é a mesma. Então, a gente não está combatendo ao nosso concorrente, a gente está oferecendo ao cliente as duas opções. Então, sim, existem necessidades e aplicações que a gente mostra ao cliente as duas opções e ele fica numa dúvida. E às vezes pende para um lado e às vezes pende para o outro, o que acho que é normal. Na grande maioria dos casos, eu diria que elas são absolutamente complementares. Mas com alguma intersecção, você está certa, Tânia. Por que eu acho que a V12 seria a vedete da feira, o grande destaque? Porque eu acho que endereça um pilar que em alguns momentos ainda é questionado dentro do mundo da Índigo, que é a velocidade. Então, como a Milton falou, desde o começo a gente conseguiu não só se posicionar, mas ser comparado com o offset digital. Digital já existia antes da gente estar, só que ele sempre foi questionado como ou caro, ou sem a qualidade necessária, ou lento demais. Por muito tempo a gente conseguiu endereçar dois desses pilares. E o terceiro depende, que é a velocidade. Muitos dos clientes conseguiram endereçar esse ponto através da compra de diversos equipamentos, que é uma boa solução. Agora, endereçar esse ponto com apenas um equipamento que pode imprimir a velocidades convencionais, nesse caso 120 metros por minuto, revoluciona algo que já é ganhador. Então, é colocar uma tecnologia vencedora no próximo nível. Não apenas combatendo as outras opções digitais, mas colocando boa parte das tiragens que ainda não estavam sendo abraçadas pelo mercado digital dentro do nosso nicho de mercado. Isso quer dizer que vai substituir flexografia e offset? A resposta é não. Ainda vai existir uma boa parte dos trabalhos que podem ser feitos e vão ser feitos de maneira convencional, só que eu acho que eles vão ser muito mais focados naquilo que eles foram feitos e pensados para ser, tiragens mais longas e estáticas. Legal, Fernando. Deixa eu te falar uma coisa em relação ao desenvolvimento, você falou que está junto com clientes, né? A HP ela tem um destaque no desenvolvimento de soluções para grandes marcas, né? A gente lembrar a campanha da Coca-Cola, que é de muito sucesso até hoje. E essa foi uma pergunta que eu fiz quando eu estive com o pessoal do Henrique Lores lá há pouco tempo, lá em Palo Alto, questionando o seguinte: será que se é um empurrão da HP, o gráfico iria para isso? Precisa da HP estar empurrando o cliente gráfica para ir de encontro a essas marcas e poder fazer esse desenvolvimento? Bom, essa pergunta é ótima e faz parte das nossas discussões internas todo o tempo, porque por muito tempo foram... a gente chamava de ecossistema. Eu acho que você se lembra quando a gente falava que a HP tem uma participação, o cliente está no meio, só que existe a agência, a marca, para poder tomarem essa decisão em conjunto. E a gente tentava ter uma estratégia de comunicação e às vezes até de poder colocá-los no mesmo teto, no mesmo evento, para falar um pouco sobre os benefícios da impressão digital. E a agência às vezes atrapalhava isso um pouco. Às vezes a agência tinha interesses conflitantes com as necessidades do cliente. Então, eu acho que isso está mudando. Tem um artigo ótimo... Ainda bem que suas respostas são sempre muito elegantes. Muito obrigado. Politicamente corretas. Tem um artigo ótimo, acho que no Prof. Mark de ontem, do Nizam Guanais, falando sobre a reinvenção
das agências como necessidade para o mercado. Para quem não leu, vale a pena ler. Desafiando o mercado, quem estiver abrindo uma agência hoje tem que pensar diferente do que era feito antes. E acho que ele mesmo concorda com aquilo que a gente está falando. Em algum momento eram interesses conflitantes. E o cliente acho que entendeu isso e evoluiu mais rápido para soluções que pudessem atender as necessidades dele e, claro, do consumidor final. Agora, que papel teve a HP e tem a HP dentro desse ecossistema? Em alguns momentos de necessidade, a gente investiu mais na conversa com as marcas, para poder tentar fazer as campanhas que pudessem gerar a próxima campanha e a próxima campanha. Você citou a Coca-Cola e existem várias outras, como Heineken, como Oreo, como Trident. São campanhas que podem fazer o mercado começar a girar. Não são fáceis, não são projetos pequenos e, na minha opinião pessoal, às vezes até não sustentável. A nossa estratégia principal não é fazer isso, e sim dar as ferramentas para que os nossos clientes possam desenvolver essas estratégias, possam conquistar as marcas através de campanhas. Eu acho que eles têm não só a capilaridade e o relacionamento, mas até a criatividade e a agilidade muito maior do que a nossa. Então, nunca foi o nosso papel vender impressão para o cliente final ou para a marca. E nem queremos ser. Essa é algo absolutamente que a gente vai continuar evitando e não vai... esse o ponto mesmo que eu queria pegar na capciosidade da pergunta. Não é, para a Coca-Cola foram bilhões e bilhões, aliás, ainda são bilhões e bilhões de etiquetas ou rótulos, mas a gente não imprimiu um desses. A gente, por muitos momentos, esteve muito perto da Coca-Cola na parte de certificação, da cor, de encontrar clientes e o fluxo de produção necessário para poder integrar no supply chain deles em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo, no encontro do substrato que pudesse satisfazer as necessidades deles, mas a gente não imprime para eles. A gente encontra clientes ou ajuda a encontrar clientes que eles possam poder ter esses benefícios da tecnologia. E hoje já são muitos outros, inclusive empresas que fazem isso ao invés da HP fazer. Tem alguns networks ou redes de impressão, citar alguns nomes, Gelato ou Print Cloud, sim, empresas que falam com as marcas, dizendo em qualquer lugar do mundo que você esteja, fale comigo e eu encontro algum impressor Índigo que tenha a certificação para poder imprimir para vocês. E a HP investe... Gerencia o conteúdo de marcas, esse pessoal. E hoje, até no mercado editorial, a HP tem até softwares para isso, no caso o Piazza, ou no mercado comercial e até de embalagens, o SiteFlow, que inclusive durante esse momento de pandemia, até a gente está provendo de maneira grátis para os nossos clientes poderem ajudar a migração para o e-commerce. Com certeza é um tema que a gente vai falar sobre o que fazer nesse momento. Então, a gente tenta dar ferramentas para os clientes, porque é a única maneira sustentável de isso poder crescer para o futuro, não dependendo da HP fazer. A gente quer focar naquilo que a gente sabe fazer bem. Perfeito, então vamos seguir nas dores atuais. Eu quero saber como é que você está vendo o mercado hoje, diante da pandemia, diante da crise gerada pela Covid-19, e eu queria que você me falasse um pouco da tua visão do mercado gráfico latino-americano e do americano, obviamente, que é onde você está em 2021. Bom, vamos lá. Sobre a crise atual, eu acho que já é quase uma unanimidade dizer que há uma aceleração de tendências que já existiam. Acho que até existem algumas novas, a gente pode até encontrar coisas novas que estão surgindo por causa de tudo isso que a gente está vivendo, mas acho que a grande manchete seria a aceleração de tendências. E algumas delas afetam diretamente e de maneira positiva os nossos clientes. Isso quer dizer que é fácil? Não quer dizer que é fácil. Isso quer dizer que aqueles que já estavam preparados estão se beneficiando mais do que aqueles que não estavam preparados. Deixa eu explicar aqui que eu me refiro. Vou dar 3 exemplos. Um deles acontece nos Estados Unidos e acho que até o Brasil pode ser beneficiado,
que é o que se chama em inglês de reshoring ou inshoring, que são um mundo de produtos que estavam sendo produzidos na China ou na Ásia e que por todo esse problema as empresas falam, já não podemos mais depender tanto de importação. A gente tem que fazer fabricação local, mesmo que seja de uma quantidade menor, mesmo que seja de parte do nosso portfólio. E isso, obviamente, traz, por exemplo, embalagens sendo impressas localmente versus produtos prontos que estavam vindo para as Américas. Isso já é uma tendência real. Eu, no mercado de embalagens e etiquetas dos Estados Unidos, vejo muitos clientes investindo porque os clientes deles estão investindo em novas fábricas, ou investimentos para poder estar prontos daqui a 3 ou 4 meses para a fabricação de produtos localmente. O grande exemplo aqui nos Estados Unidos é de antibióticos. O número de empresas que fabricavam antibióticos aqui há 20 anos atrás e hoje, localmente, diminuiu em 95%. Os antibióticos todos estão vindo da Ásia. Então, essas empresas farmacêuticas entenderam e vão começar a fabricar isso localmente. E até os processos de produção, pela automação dos processos de produção, também permite isso. Esse é o segundo ponto, automação. Então, não só pela ausência de ou diminuição de funcionários permitidos na fábrica, algo que estava se batendo por muito tempo, mas especialmente em países onde a mão de obra ainda não era tão cara, não era tão adotado, é a automação. Aqueles que já estavam navegando em automação e priorizando a automação têm um diferencial enorme em relação aos outros. E não é só porque está eliminando um posto de emprego ou está movendo um posto de trabalho. Não é isso. É porque a capacidade de poder imprimir e entregar, não dezenas de trabalhos por dia, centenas de trabalhos por dia e milhares de trabalhos por dia, porque é assim que as coisas exponencialmente cresceram, só pode ser feito através de automação. É impossível poder fazer isso de maneira manual. Então, tanto pelo lado de ausência de mão de obra, como pela necessidade de escalar e ser otimizado esse fluxo de produção, como o Hamilton estava falando, aqueles que já estavam automatizando ou que estão automatizando, sem dúvida, levam uma vantagem e é boa parte do nosso investimento, tanto em software como em parcerias com algumas soluções de acabamento e de supply chain. E o terceiro deles... Eu ia te perguntar, e a terceira, você esqueceu ou não? O terceiro é o e-commerce. O terceiro é o e-commerce, que aí no Brasil se fala sobre uma nova loja de e-commerce, se eu não me engano, por minuto. Por minuto. E a gráfica, ou o mundo gráfico, não deveria e não é uma exceção para isso. Então, tanto do cartão de visita, quanto do menu do restaurante que agora tem delivery, e também da embalagem, que agora do produto já não vai mais necessariamente para o supermercado, mas vai direto para a casa das pessoas, ou a pessoa já não está comendo no restaurante e quer comer, quer comprar do supermercado, e tem N variações para isso, existe uma necessidade enorme de diferentes versões de embalagens para produtos parecidos à mesma empresa. E aqui, comprar online tem um grande impacto nessa necessidade. E nem todos os clientes estavam adotando o e-commerce no mercado gráfico como deveriam, mesmo que tenham tantos casos de sucesso ao redor do mundo e alguns muito bons, inclusive aí no Brasil. Então acho que isso acelera bastante e ajuda muito os nossos clientes e impressão digital em geral. Eu concordo com você, e é um crescimento, ainda é uma incompreensão por parte das gráficas, mas a gente vai trabalhando também como evangelizador nessa parte, e a HP ajudando facilita muito. Tá vendo? E eu entendo que tem softwares, inclusive brasileiros, que podem ajudar bastante os clientes a fazerem isso com adoção maior, mas ainda é uma porcentagem pequena do mercado. Concordo com você. Agora, você tocou no assunto de Drupa, e você falou da Drupa do ano que vem. Com essas mudanças todas, como é que fica, e com os grandes eventos de sucesso que a HP tem, como é que fica a relação da HP com as Drupas presenciais, com as feiras presenciais, perdão,
Tânia e eu tivemos a oportunidade de fazermos uma boa visita à primeira feira virtual de citorográfico a semana passada, que o pessoal da Andigraf fez. É também um dos caminhos. Como a HP está se relacionando com isso, Fernando? Milton, essa resposta acho que pode ficar velha amanhã, porque é muito dinâmica. É difícil te dar algo com certeza absoluta, porque uma nova feira virtual pode aparecer, uma nova prioridade, uma nova necessidade, ou, se Deus quiser, uma vacina e a gente ter boa parte do problema, ou este problema, resolvido. Então, neste momento, eu digo, e até com bastante orgulho, a HP mudou uma prioridade que sempre foi, que é trocar priorização de vendas por priorização de segurança. Então, a safety dos nossos funcionários, a segurança dos nossos funcionários e clientes é absolutamente prioritário versus qualquer tipo de resultado do CEO a qualquer um dos níveis da empresa. Então, o que hoje coloca em risco, inclusive pelo desconhecido, e eu diria como gestor de negócio e acho que eu focado em resultados, às vezes até questionando o conservadorismo de algumas decisões, é não participar de eventos neste momento. Então, estamos neste momento decididos a não participar de eventos presenciais. Agora, continuamos sendo o maior stand da Drupa do ano que vem, continuamos com nosso pavilhão na Label Expo, que deveria ser esse ano e vai ser no ano que vem. Então, temos interesse e direção de poder voltar a fazer assim que possível e assim que seja seguro investimentos em feiras presenciais. Enquanto isso, soluções como demonstrações virtuais, porque aqui nos Estados Unidos... Aliás, a HP estava presente nessa feira. O Experience Center, o centro de experiência da HP, em Israel, Singapura, Barcelona e aqui em Atlanta, para quem não teve a oportunidade de visitar, vale a pena visitar. É um show de experiência, não é simplesmente ver uma demonstração de máquina, é poder ver todo o processo de produção com inúmeros exemplos e amostras de lugares do mundo diferentes, com marcas diferentes. Então, aqueles que estão ouvindo e tiverem interesse, vale a pena pensar numa oportunidade em poder conhecer. E isso é muito usado dentro do processo de vendas. Então, aqui nos Estados Unidos, eu diria que 80% dos clientes que terminam investindo numa máquina, e provavelmente 100% dos que não ainda têm uma Índigo, terminam passando pelo centro de experiência da HP. Como vender sem isso, então? Montaram algo bastante bem feito. Lógico que a experiência não é a mesma, porque não tem o contato pessoal, não tem o cafezinho durante ou a cerveja depois, mas, pelo menos na parte tecnológica, a experiência é a melhor possível, com câmeras 4K, com diferentes câmeras e áudio. É realmente muito bem feito para poder tentar prover com os arquivos que o cliente tem a impressão daquilo que ele quer com a informação de maneira mais relevante e direta. Então, essa combinação, acho que tem um lugar especial quando voltar à parte presencial, com os aprendizados que a gente está tendo deste mundo remoto e virtual desses dias. Acho que algumas dessas coisas vieram para ficar. A gente tem tido, esse é um outro exemplo, um contato muito, muito próximo com os clientes. Quer dizer, estar lá para poder ouvir os clientes e suas necessidades e poder, às vezes, até antecipar necessidades, acho que tem sido um grande diferencial da Índigo na relação dos clientes. Sempre foi uma relação muito mais do que de provedor e cliente, muito mais do que transacional, uma relação de longo prazo. Mas a gente dá muita importância para o famoso NPS, né, o Net Promoting Score, que aqui nos Estados Unidos foi um prazer muito grande de ver que a gente está em níveis de Tesla e de Apple, em termos de satisfação dos clientes com a HP Índigo como provedor. Então, esse contato direto, hoje feito de maneira remota, mas espero que em breve de maneira presencial, acho que não vai embora. Legal.
Perfeito. Fernando, na semana passada a gente teve o anúncio da saída do Alon Barshani, que era diretor-geral da HP Índigo. Conta um pouco como é que foi o trabalho com ele, trabalhar com o Alon, e o que ele representou para a HP Índigo, na tua opinião, na tua visão. Bom, o Alon, depois de muitos anos, 16 anos na função de, a gente chama de General Manager, ou algumas pessoas chamam de CEO da Índigo dentro da HP, apesar de que a Índigo é uma empresa 100% da HP, é uma divisão da HP, com 25 anos de Índigo e 16 anos na mesma função, as discussões internas de aposentadoria dele, quando se na próxima Drupa ele ia anunciar a sua transição para o próximo General Manager, eram comuns, até porque ele já tem mais que 60 anos e estava pensando nesse momento. Para boa parte das pessoas, o momento foi uma surpresa. Eu tenho bastante ligação, contato e eu diria até que amizade com ele. E lógico que o legado que ele deixa vai se manter para sempre. Aqueles que conhecem o Alon, não só porque ele ama estar nos países, especialmente os países em desenvolvimento. Acho que na chamada para anunciar para a empresa o início da transição, da saída dele, ele citou o Brasil 6 vezes. A chamada teve 1 hora. Tu conviveu muito com ele aqui, ele adorava estar no Brasil. Também tive a oportunidade de entrevistá-lo também. Ele está aqui no Brasil e em Israel. Em 1 hora, sendo que 20 minutos foram para o Haim, que é o sucessor dele, ou seja, ele deve ter tido 40 minutos, falar sobre o Brasil 6 vezes, mostra a paixão que começou lá atrás, com o pai dele ouvindo as músicas, que o pai dele foi um engenheiro que trabalhou na construção de Brasília e trazia os discos, os long plays de MPB para ele, como é um fanático por música, acabou tendo esse grande contato, mas também por estar sempre trazendo clientes e amostras de clientes e histórias de clientes de um lugar para o outro. Quando ele vai para a Tailândia, fala do Brasil. Quando ele vem para o Brasil, fala da Bolívia e assim por diante. Então, eu acho que cabe a nós a manutenção desse legado. Então, lógico que a gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar investindo, a gente vai continuar se dedicando, mas manter essa cultura viva é a nossa obrigação. E eu tenho certeza que a gente vai continuar, porque seria injusto, depois de tanto tempo com ele, que montou essa cultura, e ele usa uma frase, eu não sei qual teórico criou essa frase, que a cultura come estratégia no café da manhã. Em inglês a gente fala. Então, e é verdade. Então, se você mantiver uma cultura assim, acesa, com paixão pelos clientes e pela tecnologia, aquilo que você faz, a estratégia pode mudar, a chance de dar certo é enorme. Então, boa parte do sucesso em cada uma das respostas que eu dei na última hora tem um toque importante dele, e eles não vão mudar por causa da saída dele, porque ele vai estar agora tocando guitarra e viajando pelo mundo, fazendo aquilo que ele ama a partir de agora. Deixa eu te espetar um pouco, porque eu li... Mas foi um privilégio, foi um grande privilégio, um grande aprendizado. Não, ele é um ícone, uma figura fantástica. Mas eu li algumas críticas, resenhas de gente de várias partes, inclusive, especialmente na Europa, que eu li algumas dizendo, acho que ele saiu porque ele não estava mais alcançando os resultados que devia alcançar pela HP. É verdade isso? A gente não divulga resultados de maneira individual dos negócios da Índigo, mas os negócios de etiquetas e embalagens vêm com um crescimento de 2 dígitos ao redor do mundo, e os negócios comercial, lógico que passa por uma transformação. Boa parte dos nossos clientes, como eu mencionei antes, vem do negócio do mundo comercial, dos segmentos de gráficas comerciais. Boa parte deles se reinventou, automatizou, investiu em e-commerce, busca soluções de segurança, de track and trace, acompanhando o mercado, e boa parte não. Boa parte tem, e a gente tem exemplos em todos os lugares do mundo onde existe uma grande reinvenção.
por exemplo, busca por produtos mais ligados a embalagens e etiquetas. Aqui nos Estados Unidos eu vejo claramente clientes comerciais investindo em cartonagem, clientes de etiquetas começando a ir para embalagens flexíveis. Essa migração existe, assim como você mencionou antes, Hamilton, o de fotografia vindo do mundo gráfico. Então, acho que é normal essa transição, e lógico que ela afeta os nossos resultados, porque os nossos resultados dependem do volume de impressão dos clientes. A gente não vive para vender a máquina, a gente vive pelo sucesso dos nossos clientes, porque é assim que eles imprimem e é a forma como a gente traz resultados. Então, eu acho que o ciclo de 16 anos para poder trazer para cá foi absolutamente fundamental, não poderia ter sido feito da maneira que foi por outra pessoa, e agora a gente vai manter aquilo que foi trazido, construído pelo Alon e levar para um outro patamar através desses aprendizados e sobre a condução de alguém que eu também me relaciono há muitos anos, conheço aos mesmos 16, 17 anos que eu conheço o Alon, que é o Haim Levit, que conhece o Brasil, foi presidente da Índigo para Américas durante muito tempo, os últimos meses estava como líder mundial de go-to-market, ou seja, da força de vendas, conhece o negócio através de distribuidores e o negócio de vendas direta, e está na Índigo há 24, 25 anos também. Então, não tem grandes mudanças que a HP muda a estratégia, por isso está mudando o executivo líder do negócio Índigo. Vamos para terminar, Tânia? Vamos. Para fechar, Fernando, aproveitando a tua experiência, se você tivesse que dar um único conselho para o gráfico brasileiro que está lutando aí para sobreviver e para ultrapassar essa fase tão difícil, que conselho você daria? Tânia, acho que tem, apesar de você ter pedido um conselho, eu vou dividir esse conselho em dois, porque ele é quase condicional. Se a luta é por sobreviver, eu não posso dizer muito mais senão sobreviver, e cada um tem que encontrar a sua forma de sobreviver. Agora, se a luta é para poder encontrar para onde ir, pensando que daqui a 5 anos eles têm que estar num lugar diferente da onde ele está hoje, que ele tem possibilidades de fazer investimentos para poder chegar lá, eu tenho certeza que aquilo que a gente conversou até agora, de seguir tendências do mercado, através de tecnologias que podem trazer para ele os benefícios que estão sendo buscados pelos clientes, acompanhando e-commerce, a automação, a necessidade de qualidade, que os clientes vão continuar buscando, a regionalização, é a cerveja artesanal que está sendo impressa e não mais, com tiragens pequenas, é o livro sob demanda, em vez de just on demand, is just in case, só imprimir aquilo que é necessário, de sustentabilidade, o meio ambiente que foi renegado por muito tempo e agora está em voga e cada vez mais, eu não acho que vai deixar de ser, vai ser cada vez mais importante nesse pós-pandemia. Eu acho que essa solução existe e esses empresários que buscam qual é a mudança que vai levar eles para esse lugar diferente daqui a 3 e 5 anos, passa por essas aplicações. Então, eu não falaria a mesma coisa. Invista agora se você está buscando como sobreviver, porque sua capacidade financeira é um grande ponto de interrogação. Mas se você olha agora para onde você está, existe a capacidade de investir, de respirar, de olhar para frente, e é lá que você quer chegar, eu não tenho dúvida que ainda existe espaço nesse mercado. Muito bom. Perfeito, Fernando. Fernando, só queremos te agradecer você ter estado aqui conosco, tá certo? Vamos mandar isso para o Incas fazer a publicação, você vai acompanhar. Espero que você curta e realmente agradeço muito sua presença, foi muito legal ter você com a gente aqui. Obrigada, Fernando, obrigada por estar aqui conosco. Hamilton, Tânia, é um prazer. Eu, apesar de estar nos Estados Unidos morando há 15 anos e trabalhando, eu saí de América Latina para a América do Norte há quase 2, meu coração continua aí, eu leio o jornal
e vejo televisão brasileira e os sites de abertura da minha internet continuam sendo do Brasil, minha família toda está aí. Então, meu relacionamento e minha torcida continuam em relação ao Brasil. Então, quando vocês quiserem, é claro que eu acompanho menos o mercado local, o mercado brasileiro local, do que antes, mas meu interesse segue igual e quanto eu puder ajudar, espero sempre ser convidado e sempre estar disponível para vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Vou continuar te mandando o podcast do Ondas Impressas para você ouvir também, tá bom? Sempre. Abraço. Me mantenha informado. Um prazer.